Olá, meu nome é Anderson, eu sou professor de Geografia. Nós vamos trabalhar aqui o conteúdo do 7º ano relacionado à economia rural, mais especificamente sobre a pecuária. É importante que vocês anotem as dúvidas que vocês tiverem, né, sobre esse conteúdo. Essas dúvidas poderão ser tiradas depois nos grupos de WhatsApp que vocês vão receber os convites aí nos próximos dias. Essa videoaula estará disponível também em breve no YouTube, né? Estará disponível na TV Vale e também, né, as tarefas serão postadas na plataforma da Secretaria Municipal de Educação. Vamos falar então sobre a pecuária. O que é a pecuária? A gente tem a definição, né, aqui no slide, vamos ler. Conjunto de práticas e técnicas destinadas à criação e à reprodução de animais e ao aproveitamento de seus derivados com fins econômicos, né? Ou seja, nada mais é do que a utilização aí dos animais com finalidades econômicas, né? De que forma que isso acontece? Né? Vários produtos que a gente vê no supermercado, que chega na nossa casa, são de origem animal. A carne, né? Acho que é o principal exemplo deles. Os leites e os derivados, né? Como requeijão. Os ovos, lã, roupas e acessórios. Então, diversos produtos que a gente encontra, não só no supermercado, às vezes em lojas, né? Couro, né? Tudo isso vem de origem animal. A gente tem uma imagem aqui, né, que ilustra aí uma criação, né, de bovinos, né, que é uma atividade aí pecuária. Para a gente entender um pouco como que a gente chegou nesse conceito, né, no desenvolvimento da pecuária, é importante a gente falar sobre a caça, né, sobre a alimentação aí dos primeiros agrupamentos humanos. A gente tinha aí nos primeiros grupos humanos, né, pré-históricos, né, como que se dava essa alimentação? A alimentação do homem pré-histórico era principalmente através da coleta. Coleta do quê? De frutas, raízes e vegetais. E também de formas de caça precárias. Por que precárias? Porque nesse determinado período histórico os homens ainda não tinham muitas ferramentas, muita tecnologia, né, para ser empregada nessa caça. Então, por isso que está entre parênteses ali no slide, nômades, porque esses agrupamentos humanos, eles não se fixavam em um único lugar, né? Então, havia um movimento aí dessa população humana, né? A partir do momento em que o homem começou a desenvolver melhor a tecnologia, né, e os instrumentos para caça, ele passou a se fixar em um único lugar, passou-se a ter uma vida mais sedentária. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Isso aconteceu quando? Há cerca de 15 mil anos atrás, começou esses hábitos de vida mais sedentários, né? Isso impactou diretamente na forma do homem se alimentar, né? O que nós fazemos hoje, por exemplo, nós estocamos alimento na geladeira, né? Então, nós temos hábitos de vida, né, mais sedentários, né, do que os agrupamentos humanos, né, do período pré-histórico. A apropriação da natureza e das técnicas de caça e de pesca. Então, foram aprimoradas essas técnicas, né, de caça e pesca com o desenvolvimento desses hábitos sedentários. O que a gente pode falar hoje sobre a importância da caça para a nossa alimentação no mundo atual que a gente vive, né? Hoje, perdeu-se a importância, né? Hoje, praticamente, grande parte dos grupos humanos não dependem da caça, né, para a sua alimentação, para a sua sobrevivência. Mas nós temos exceções. Quais são essas exceções? Eu citei 2 exemplos aqui no slide, como a gente pode ver. As comunidades isoladas, né? Vocês já devem ter ouvido falar dos esquimós no Canadá, né? Diversas tribos indígenas, né, no Amazonas, são agrupamentos humanos que estão distante aí dos centros urbanos, né, em que acontece aí a pecuária, né? Então, por conta desse isolamento, né, eles dependem da caça. Essa imagem que nós temos aqui no slide, né, ilustra bem, né, uma atividade de caça.
Vamos falar aí do impacto da caça na questão da extinção dos animais. Embora a caça tenha diminuído muito, significativamente, hoje a gente praticamente não vê muito isso mais, ainda assim há o impacto da caça na extinção de animais. Então ela ainda provoca a extinção. A caça, quem caça? Caça animais selvagens, né? Então, o que se precisou para se proteger esses animais? A criação de reservas ambientais, a criação de leis e a fiscalização da caça, não só da caça, como da pesca. Então, a gente pode ver aqui, temos dois gráficos, né? Nós temos nesse primeiro gráfico, que eu coloquei aqui para a ilustração de vocês, o crescimento, a evolução da população mundial, que começa lá em 1800 e vem aqui em 2012. Então, em 2012, o mundo atingiu 7 bilhões de habitantes. Começou-se aí um crescimento acentuado a partir da década de 60. Né? No segundo gráfico, nós temos aqui por espécies de peixes, répteis, aves, mamíferos e anfíbios. Né? Qual espécie que está mais aí, qual tipo de animal está mais ameaçado de extinção. Né? A gente pode fazer aí uma comparação, né, entre a evolução da população humana, né, e também aí a evolução da extinção dos animais. Nesse gráfico nós temos aqui o panorama de 1500 até 2018, certo? Então a extinção animal aumentou. Em razão da caça? Sim, mas não só da caça. Diversas ações do homem, né, sobre o meio ambiente, sobre a vegetação, sobre os grupos animais, né, como a expansão das cidades, as queimadas, né, o desmatamento, tudo isso influencia, né, na extinção de animais. E a caça é um desses aspectos. Vamos falar agora, então, a domesticação de animais. Né? Hoje é comum, né? A gente tem muitos animais aí convivendo com o homem, né? Os mais comuns aí, os cães, né, os cachorros, os gatos, né, papagaio, pássaros que a gente tem em casa. A relação da pecuária com a domesticação dos animais é muito próxima. Por quê? A pecuária, ela surgiu com a domesticação desses animais. Nós temos aqui no gráfico, vamos olhar no slide, de acordo com a cor, a gente vê os continentes, né? E nós temos aqui o panorama histórico, de 15 mil anos atrás até na atualidade. Então nós temos uma linha histórica e como que começou aí a domesticação dos animais. O cão foi o primeiro animal domesticado pelo homem, né, no continente asiático. Né? Os asiáticos foram os primeiros agrupamentos humanos a domesticar os animais. Depois nós vemos aí a domesticação na América do Sul. Né? Vamos continuar aí o conteúdo. Então a domesticação de animais começou há 15 mil anos atrás. O primeiro animal provavelmente foi o cão. E a domesticação de animais favoreceu o surgimento da pecuária. Então, o que nós assistimos hoje? Qual é o cenário atual? Nós temos a reprodução acelerada, né, de animais domésticos, né, como boi, ovelha, né, porcos, aves, né, sobretudo para a alimentação humana. Né? E nós vemos aí a extinção de animais silvestres, que são os animais que vivem na selva, nas florestas, nas matas e que não são domesticados pelo homem. Então, a pecuária, o que a pecuária faz? Ela cria animais domésticos em rebanhos com a finalidade econômica. Né? Então, rebanhos é um agrupamento de determinados animais de determinada espécie, com a finalidade econômica. Ou seja, de se obter lucro a partir da venda, né, de derivados, né, de origem animal. Outra coisa importante, a gente tem que falar do incremento, né, da introdução aí da tecnologia na pecuária. Nós temos aí a criação de diversos remédios e tratamentos para doenças animais. Então, nós temos hoje menos doenças. Então, os rebanhos, há uma perca menor desses rebanhos, né? Uma perda menor desses rebanhos e uma procriação maior. Então, também tem desenvolvimento aí de tecnologias, né, para que se aumente a procriação
desses animais, né? E aumente aí a produtividade e, com certeza, o lucro, né, dos agrupamentos humanos atuais, advindos aí da pecuária, da exploração do animal. Vamos falar agora das espécies de animais, né, da pecuária. Então, os europeus, quando chegaram aqui no Brasil, num primeiro momento, eles trouxeram aí o boi, a galinha e a ovelha, e num segundo momento os caprinos e os suínos, né, que são aí os principais, né, animais utilizados na pecuária nacional. Nós temos aqui no gráfico, vamos olhar aqui no slide, os tipos de rebanhos no Brasil e os principais produtores, né? Então, o maior rebanho brasileiro é o de aves, né? Nós temos aqui mais de 1.245 bilhões. Em que região do país isso acontece? Na região sul e sudeste. Depois, os bovinos, com 205 milhões, acontece sobretudo em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. E aí a gente pode continuar a leitura, os suínos, os ovinos, os caprinos, os equinos, né, e os estados. Por que em determinadas regiões sim, em outras não? Em razão principalmente do clima, né, e da vegetação, né, que esses animais, né, necessitam para a sua criação, para a sua sobrevivência durante esse período. São os fatores de clima e vegetação, né, e cultura também. Nós temos esses agrupamentos de animais que compõem aqui principalmente a atividade de pecuária brasileira. No entanto, a gente tem outros países que desenvolvem outros tipos de atividades de pecuária, outros animais fazem parte dos rebanhos de outros países, né? Então, tem uma questão cultural também que determina se determinado animal vai ser domesticado com a finalidade do aproveitamento econômico. No Brasil, lembrando, foram os europeus que introduziram a pecuária. Vamos falar aí agora das formas de criação de animais. A primeira forma de criação de animais é a pecuária nômade. Onde que ela acontece? Nas regiões áridas e semiáridas. Que regiões são essas? São regiões em que se tem pouca vegetação e se tem um clima com baixa pluviosidade, ou seja, chove-se muito pouco nessas regiões. Onde? Na África e na Ásia, sobretudo. Qual a definição desse tipo de pecuária? É uma pecuária em que a população, eles acompanham o gado, né, durante o movimento que eles fazem. Então, os movimentos eles são constantes para não se desaparecer a vegetação. Como a vegetação é escassa, então os animais se reúnem em determinado local, se alimentam daquela vegetação e depois eles vão migrando para outras regiões onde se tem a vegetação, né? E os agrupamentos humanos seguem esses animais, né? Até que se chegue o momento em que o homem vai utilizar desse animal para atividade aí econômica, né, na pecuária em si mesmo. Nós temos aqui uma imagem que ilustra esse tipo de pecuária. Como vocês podem observar, ó, quase não há presença de vegetais, é uma região de clima, né, árido ou semiárido. Segundo tipo de pecuária transhumante. Nossa, que termo diferente. Que tipo de pecuária é essa? Vamos ver aqui na imagem. É uma ilustração desse tipo de pecuária. É diferente da primeira, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa definição. Onde que ela acontece? Em regiões montanhosas, como está ilustrado aí na imagem. A gente vê uma região aí de relevo montanhoso. Em regiões áridas e semiáridas também, em região em que há uma pequena vegetação e não há muita presença de chuva. Onde que acontece? Principalmente no Oriente Médio, né? Que é uma região ali entre a África e a Ásia, né, mais presente ali no continente asiático. É sazonal. Por que sazonal? Vai depender do período. Tá? Então, a população ela se desloca também, assim como na pecuária nômade, ela acompanha os animais nesse movimento, né? Só que tem a questão aí sazonal, que é da temperatura, do clima, da estação do ano que se está vivendo naquele momento. No inverno, os picos da montanha se cobrem de gelo, de neve, então acontece aí o fim da vegetação no pico da montanha, então os animais descem para a base da montanha e os agrupamentos humanos
juntos com os animais. Com a chegada do verão, essa neve derrete, há a presença aí de vegetação no topo das montanhas e aí os animais se dirigem para o topo das montanhas. Então, são dois tipos de pecuária que a gente viu. Esses dois tipos de pecuária praticamente não existem no Brasil. O tipo de pecuária mais comum no Brasil, pecuária sedentária. Ela se divide em dois tipos. A pecuária extensiva, como nós podemos observar nessa imagem, ela acontece em região de baixo povoamento, onde a terra custa pouco. Então, o proprietário dessa terra abriu mão de um capital menor do que em outras regiões para comprar essa terra, e é uma terra mais barata, né? Então os gados são criados soltos em meio à vegetação natural. Então o dono da propriedade, ele normalmente não faz aí plantação de vegetação para a alimentação desses animais, é na vegetação natural mesmo. É uma pecuária de baixa produtividade, né? E a carne também é de pouca qualidade. Então, pecuária extensiva. Agora a gente vai falar do outro tipo de pecuária, que é a pecuária intensiva. A pecuária intensiva, os pastos são bem plantados, então a vegetação que os animais consomem é plantada pelo homem nesses pastos, né? Há interferência humana aí nessa vegetação. É de alta produtividade, então em escalas grandes, grande número de rebanhos, né? Esses animais recebem ração e tratamento veterinário, então eles não se alimentam só da vegetação, mas também de ração produzida para esse fim, né? E tomam aí as medicações, os medicamentos de uso veterinário para melhorar aí a qualidade também da vida desse animal e da carne depois que vai ser utilizada a partir dele. É uma produção de alto custo, ou seja, o investimento é maior, né? Em razão principalmente do investimento que se tem que se fazer em medicamentos de uso veterinário, em ração, né? E a carne que se obtém a partir desses animais, desse tipo de pecuária, é uma carne considerada aí de qualidade. Vamos falar agora do impacto da tecnologia na pecuária. No século XIX, né, que é por volta aí de 1800, a partir de 1800, começou-se a surgir a refrigeração de trens e caminhões. Já se conhecia há muito tempo o benefício da refrigeração para a conservação da carne, mas a partir do século XVIII começou-se a utilizar a refrigeração no transporte, né, da carne. E no frigorífico, né, surgiram aí as câmaras de refrigeração. Eu acho importante a gente ressaltar um aspecto do nosso município, né? Nós temos em nosso município dois frigoríficos. Aqui é uma câmara fria, né? A gente vê aqui um funcionário, um colaborador, né, trabalhando numa câmara fria, né, aí na produção de carne em um determinado frigorífico. Então a gente vai falar aí, mais uma vez, aí da urbanização. O que a urbanização promoveu? A migração das pessoas da zona rural para a zona urbana, né, para trabalhar nas indústrias construídas ali, desenvolvidas na cidade. Então, isso ocasionou o quê? Um aumento de consumidores, né, de pessoas que consomem produtos de origem animal, para alimentação ou vestuário, né? E aconteceu o quê também? A exigência de qualidade da carne e do leite, né? Então, esses produtos de origem animal passou-se a vender mais esses produtos e exigisse uma qualidade maior deles. Surgiram o quê? As transnacionais da alimentação. O que são transnacionais? São empresas que têm sede em determinados países, né? E elas, a partir da produção pecuária desses países, elas exportam para outros países e até mesmo abrem filiais em outros países, né? No Brasil, eu citei aqui no próximo slide, já vou mostrar para vocês, as 4 maiores transnacionais brasileiras, que são empresas brasileiras de pecuária que exportam produtos de origem animal brasileira para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, né? O que aconteceu também? Os produtos veterinários, né, também estão aí como produtos que são exportados também por empresas transnacionais. Então surgiram também empresas aí especializadas, né,
na venda, na comercialização de produtos veterinários, tanto de alimentação quanto de medicação, para o uso na pecuária. Vamos falar aí do impacto da tecnologia. A gente vê aqui nessa imagem a ordenha mecânica. Então, há algum tempo atrás, isso ainda existe, mas hoje, num menor grau, o próprio homem ia lá fazer a retirada, né, do leite de uma vaca, por exemplo. Né? Hoje a gente tem os equipamentos, né, que fazem isso. Né? Então, aí é o emprego da tecnologia na pecuária. A gente também teve o processo de homogeneização. O que é isso? Ele impede a formação de natas. Então, se retira o leite de determinada vaca de uma região do país, somado ao leite de outra vaca de outra região. Então, ele passa por um processo de homogeneização. Esse conteúdo desse leite se torna um só e evita a formação de natas, porque a espessura desse líquido, desse alimento, pode mudar de região para região, de acordo com o tipo de alimentação, da raça, do bovino, né? E também a pasteurização. O que é a pasteurização? Ela reduz as bactérias e produz também uma maior durabilidade, né, do leite. É um processo aí de aquecimento do leite e depois seguido de uma refrigeração. Por que leva esse nome? Né, por conta desse químico francês, né, não sei falar em francês, mas Louis Pasteur, alguma coisa assim. Então, ela é usada não só no leite, né, mas também em outros tipos de alimentos, como a cerveja, o vinho e o vinagre, né, que às vezes não tem origem animal, mas passou-se a utilizar nesses produtos também. Os produtos derivados do leite, para a gente ter noção. Então, nem sempre é só o consumo do leite direto, mas produtos que surgiram a partir dele, né? O iogurte, o leite condensado, o creme de leite, a manteiga, o requeijão, dentre outros, né? Vamos mostrar algumas imagens aqui para vocês de algumas marcas de transnacionais brasileiras. São as 4 maiores transnacionais brasileiras do ramo aí da pecuária. Algumas dessas 4 aqui têm unidades no nosso município. Por exemplo, a gente tem a BRF, a gente tem a Mafrig, a gente tem o Grupo Minerva e a gente também tem o Grupo JBS, a Friboi é uma marca do Grupo JBS. Bom, alunos, o tema de hoje é esse. Qualquer dúvida vocês podem anotar para serem tiradas depois no grupo do WhatsApp. E o conteúdo também, lembrando que estará disponível na plataforma do YouTube para vocês acessarem, né? Novamente e com uma maior facilidade aí para pausar e pesquisar.